Pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo onde nós entrevistamos pioneiros da igreja. E hoje nós temos aqui o irmão Fernando Araújo, que você deve conhecer, seja se você é mais do Nordeste, né, como líder local, mas ele também foi 70 de área, viajou pelo Brasil, trabalhou nos institutos de religião. Ele vai contar um pouco para a gente. Irmão Araújo, obrigado por você ter aceitado essa entrevista. Conte para nós um pouco sobre você. Se apresente, fala seu nome, sua idade, se você quiser, o lugar de nascimento, conta sobre sua família atual. Obrigado. É um prazer enorme estar com vocês e podermos conversar um pouco. Eu tenho 64 anos. Sou um garoto ainda. E de nascimento eu sou alagoano. Eu nasci em Alagoas, mas com a idade de 6 anos me mudei para Fortaleza, no Ceará. E vivi minha vida toda aqui em Fortaleza, exceto quando estive fora a serviço. Tenho uma maravilhosa esposa, a irmã Cidinha Araújo, minha grande companheira. Atualmente temos 5 filhos e 17 netos. E eu me filiei, conheci o Evangelho, conheci a igreja com a idade de 10 anos. Eu morava aqui em Fortaleza e eu morava numa rua, num bairro aqui na Aldeota, e tem uma dupla de missionários que moravam na mesma rua da minha casa, umas 2 quadras da minha casa. E eles, naquela época, missionário americano, sempre, todos americanos, eles gostavam de ir nos pídeis, ir à praia, jogar futebol americano, né? Jogar futebol americano. E um deles queimou muito as pernas. E aí ele não pôde trabalhar por uma semana, e ele ficou em casa. E então o companheiro dele dividia com membros da igreja daquela época, saía para fazer os compromissos, e um outro rapaz ficava com esse missionário em casa. Esse missionário era muito bom e ele decidiu que não ia ficar em casa. Então, ele de sandália mesmo, que era só que ele podia calçar, porque os pés muito inchados, cheio de bolhas por causa do sol, ele foi bater todas as ruas ali da quadra e da quadra subsequente que ele morava. E ele bateu na nossa porta, começou a ensinar a nossa família. Ninguém da minha família aceitou na época, meus pais, meus irmãos, ninguém se interessou, mas eu gostei muito. Apesar da minha família era toda católica, mas eu, naquela idade de 10 anos, eu já gostava muito de estudar as escrituras. Eu tinha um amigo que era batista e eu ia sempre aos domingos na igreja batista, porque lá tinha escola dominical e eu gostava de aprender. Então, os missionários começaram a ensinar e eu comecei a ir para a igreja. E aí, com 10 anos, me filiei à igreja. Então, tive o privilégio de passar por todo o sacerdócio, diácono, mestre, sacerdote, né? Mas então você se filiou à igreja sozinho, uma criança. Assim. Uau! Anos depois, entrou uma irmã, mais alguns anos outra irmã, depois a mãe, e aí foi entrando toda a família. Meu pai já tinha falecido, então entrou vicariamente, né? Muito bom, que legal. Conte para nós a respeito do dia do seu batismo. Já faz bastante tempo, 10 anos, né? Mas você lembra alguma coisa de como foi? Sim, me lembro, tá vivo como fosse hoje, né? Então, quando aceitamos o batismo, eu fui batizado numa lagoa próxima, aqui em Fortaleza, chamada Passaré. Os missionários batizavam nessa lagoa na época. E pelo que eu me recordo, eu fui o único batismo naquele sábado. Fui batizado, confirmado, membro da igreja lá, né, ao lado, sentado num tronco de árvore. Já lá se vão 54 anos, né? Incrível, perfeito. Uau! Eu sei que entrar na igreja, ainda mais sozinho e tão jovem, não é fácil, né? E quero que você conte um pouco dos desafios que você teve nessa primeira etapa, né? Você disse que passou pelo primária, diácono, passou tudo, mas certamente houve desafios, talvez do lado da família, de colegas.
Conta um pouco do papel, talvez, dos líderes. Tem uma história famosa que já foi até para a Conferência Geral. Conta um pouco da história de como você conseguiu se manter firme na juventude. Ok, obrigado. Eu comecei a frequentar aos 10 anos. Naquela época, a primária, como você é jovem, não participou disso, Lucas, mas no Belfort lembra disso, a primária era dia de semana, né? Não era domingo. A igreja no domingo tinha 2 horários. Você tinha de manhã sacerdócio, escola dominical, e voltávamos à noite para assistir a sacramental. Era assim que era a igreja naquela época. E eu frequentava a primária, que era aos sábados, né? Depois passei a frequentar a AMM, que era a primeira organização de jovens que existia, né? Associação de Melhoramentos Mútuos, como era o nome dela, era às quartas-feiras à noite. E fui sempre envolvido na igreja, era muito bom. A minha mãe, apesar de não ser membro, ela sempre me apoiou que eu fosse à igreja, ela nunca foi contra isso. Tinha alguns irmãos que eram contrários, mas minha mãe sempre me apoiou. Ela dizia: sempre é bom estar com Deus, vai embora, vá para a igreja. Então, foi maravilhoso, sempre permaneci na igreja. E aí passei por todos os estágios do sacerdócio, né? Aos 12 anos fui ordenado um diácono, aos 14 um mestre, aos 16 um sacerdote, né? E fui ordenado elder com idade de 19 anos, né? Eu tive aquela história que você fala, que é famosa na igreja, né? A minha maior oposição que eu tive na igreja não foi a família, não foi amigos. Naquela época, ninguém perseguia ninguém, religiosamente falando. Eu não tinha muita dificuldade nenhuma. Mas eu tinha um irmão, Bené, que era um excelente homem. Ele foi advogado, se tornou um juiz do Ministério do Trabalho, um homem maravilhoso. E ele gostava muito de praia e tal, sempre me levava para a praia ele. E quando eu fiz meus 15 anos, ele me deu de presente uma prancha de surf. E eu comecei a aprender a andar de surf ali, gostando e tal. E eu, nessa época, morava em frente à praia. Eu estava a 1 quadra da praia. Eu atravessava a avenida, percorria 1 quadra e estava na praia. E aí eu sempre ia surfar, era muito gostoso, gostava disso. E fui me desenvolvendo no surf. Uma cidade de praia, um jovem, a preocupação era só estudar e surfar, né? E assim foi. Eu trabalhava já nessa época, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Mas eu sempre, final de semana, estava surfando. E fui me tornando mais ou menos bom. Nunca fui bom, mas fui mais ou menos bom no surf. E aí comecei a participar de competições de surf. E as competições se davam quando? Domingo. Nos domingos. E aí o que acontecia? Eu parei de ir domingo de manhã para a igreja para ir surfar e para as competições. Mas à noite eu ia para a Sacramental. Tinha 15 anos, 16 anos ali, eu ia para a Sacramental. E fui surfando e tal, e fui levando a minha vida assim. Aos 16, 17 anos ali, fui me tornando melhorzinho no surf. Já comecei a pontuar nas competições aqui, já ficava ali num 10º lugar, né? Isso já dava uma medalhinha. Mas a entrega dos troféus, das medalhas, sempre era domingo à noite, nos luais, que eles chamavam, né? Os surfistas iam para a praia, enfiavam suas pranchas de surf na praia, aquelas tochas e tal, e eles davam as medalhas ou os troféus para quem pontuava. E eu comecei a também frequentar, lógico, as premiações, as rodas de surf ali, e fui me afastando da igreja no meu 17 para 18 anos, né? Primeiro deixei de ir de manhã, depois deixei de ir à noite por causa das premiações. E, esporadicamente, eu ia à igreja uma vez no mês e tal. Nessa altura, uma irmã minha já tinha se batizado, a Vitória Prieto, que você deve conhecer, né? Ela mora aí agora em Provo. Era casada com a Helder Prieto, que faleceu.
Vitória já era membro da igreja e sempre foi o meu elo de me puxar para a igreja, né? Mas eu fui me afastando. Aí, no meu ramo, era um ramo Fortaleza, foi chamado um homem chamado José de Souza Marques. O irmão Marques era um homem assim muito diferenciado. E ele foi chamado para ser consultor dos rapazes. Às vezes dizem que ele era meu bispo, meu presidente de... Não, ele não era meu presidente de ramo, ele era o consultor dos rapazes. E ele fez uma lista de 10 jovens sacerdotes que ele queria ativar, trazer de volta para a igreja. E eu não sei por que razão, eu era o primeiro da lista dele, né? Dos 10 jovens. Então, ele passou a telefonar, me visitar, ir em casa, vamos para a igreja, tá, eu vou, mas eu não ia. Então, um belo domingo, batendo na porta da minha casa, minha mãe foi abrir, ele perguntou, cadê o Fernandinho? O Fernandinho está dormindo, está deitado. Aí ele entrou e disse, ele pediu permissão à minha mãe permitiu, ele entrou, foi no meu quarto e me acordou. Ele disse, Fernandinho, vamos para a igreja, você está atrasado, vamos para a igreja. Eu falei, não, irmão Marcos, não posso ir hoje, porque eu tenho um compromisso. Não, irmão Marcos, eu não posso. Não. Ele era muito persuasivo e me levou para a igreja. No domingo seguinte, ele fez a mesma coisa. No outro domingo, mesma coisa. Ele fez isso por uns 4, 5 semanas seguidas. E eu já não aguentava mais. E aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou me livrar do irmão Marcos. Então, o que eu fazia? Chegava domingo, a reunião do sacerdócio começava às 8h30, né? Então, ele chegava em casa por volta das 8 horas. Eu falei, vou sair de casa mais cedo. E eu me levantei, me preparei, vesti meu calção, peguei minha prancha de surf e fui saindo de casa. Quando eu abri a porta de casa, que eu cheguei na calçada, estava o irmão Marcos, sentado no capô do carro dele, era um gordinho, ele chamava de poçante. Estava sentado no capô do carro e disse, Fernandinho, que bom! Isso era na volta das 7h30 da manhã. Disse, que bom, hoje podemos visitar outros jovens. Essas não são as roupas da igreja, vamos trocar. Eu disse, não, irmão Marcos, eu não posso, hoje eu tenho uma competição, eu não posso ir. Ele falou, não, você vai. Eu falei, irmão Marcos, eu tenho meu livre-arbítrio, eu não quero ir. Ele falou, sim, falamos sobre isso depois, vamos para a igreja, vamos. E me levou para a igreja. Domingo seguinte, eu levantei mais cedo. Saí de casa às 7. Lá estava o irmão Marcos sentado no carro dele, lendo as escrituras no capô do carro. Beleza, hoje podemos visitar mais 2 ou 3. E foi assim umas 3 semanas. Ao ponto que eu saí de casa um dia, era 6 horas da manhã, ele estava lá na porta. Aí eu disse, não, chega. No domingo seguinte, eu disse... No sábado à noite, eu disse, mamãe, eu vou dormir na casa de um amigo. E fui para a casa de um amigo para dormir. Não me pegaria dessa maneira. E dormi na casa do meu amigo. Eu não sei como aconteceu em casa. Minha mãe só relatou para mim que ele chegou, esperou, bateu a porta, minha mãe abriu por volta das 8, e ele falou, o Fernandinho, ele falou, hoje ele lhe enganou. Ele não dormiu em casa. E ele perguntou para minha mãe, qual é a praia que ele costuma ir? E minha mãe falou qual era a praia que eu ia sempre. Eram por volta de 9h30, 10 da manhã, todo mundo na praia, eu sentado ali com meus amigos na praia, e todo mundo começou a olhar para um lado da praia. E eu me virei, olhei também. Vi o irmão Marcos, camisa branca, paletó, gravata, pela areia da praia, né? Gritando meu nome, Fernando, né? Eu falei, não acredito que esse homem está aqui. E eu corri para a água, nem levei minha prancha, só corri para dentro da água no mar. E fiquei dentro da água. E ele me procurou, perguntou a várias pessoas, até que ele me localizou na água. E ele foi até a beira do mar, assim, e começava a gritar, Fernando! E cada vez que ele gritava pelo meu nome, eu mergulhava e saía em outro local, né? E ele, Fernando! E eu mergulhava, e alguns amigos falavam, Fernando, estou te chamando. Eu não quero que ele me veja, né? E eu estava de costas para a areia, para ele não me ver. De repente, só senti uma mão no meu ombro. Me virei, era o irmão Marcos. Paletó, gravata, sapato, água até o peito, mão no meu ombro e disse, você está atrasado, vamos para a igreja. Eu falei, irmão Marcos, eu não posso.
Eu nem roupa tenho. Ele falou, estou no carro, já peguei com sua mãe, vamos. E aí me levou para a igreja. Aí naquele dia, eu desisti. Naquele dia eu vi que realmente o irmão José de Souza Marques se preocupava comigo, me amava. E não só foi me levar, ele preparou tudo na igreja para me receber. Ele pegou os outros sacerdotes lá e marcou um dia de atividade e disse, olha, a gente vai ensinar vocês agora como surfar. Aí me botou para ensinar os outros como é que surfava. Levou o jovem na praia para me ensinar o jovem. Ele me envolveu de uma tal maneira que eu permaneci. E aí, por causa do irmão José de Souza Marques, eu pude fazer uma missão, porque eu já estava com idade de 18 anos. Né? Voltei para a igreja e daqueles 10 jovens que ele alistou, os 10 jovens que ele alistou, ele levou de volta para a igreja 8. Dos 8 que ele levou, 6 fizeram missão. 6 fizeram missão. Desses 6 fizeram missão, 5 deles se tornaram bispo, presidente de estacas em Fortaleza. E 2 deles presidiram missão. José de Souza Marques, um homem de visão. Um homem de visão. E aí, aqui estou eu, graças ao irmão José de Souza Marques, que se preocupou e me levou de volta. Eu amo essa história por muitos motivos. Um que você realçou logo no começo foi de que algumas pessoas dizem que ele era seu bispo. Não, ele era um consultor dos jovens. Às vezes a gente pensa, né, que a gente não tem um cargo de destaque, não pode fazer diferença, mas pelo contrário, olha, esse homem, ele trouxe tanta liderança para a igreja, salvou sua vida, né? Entrou no mar para salvar a sua vida. Que grande bênção.